Eu nunca quis ser cabeleireira. A minha mãe é ainda cabeleireira. Há aproximadamente 45 anos, minha mãe é cabeleireira. Apaixonada pela profissão, e ela disse, você vai ser cabeleireira. Eu disse, eu não quero ser cabeleireira. Mas ela insistia, me deixava lá no cantinho, dizendo, fica olhando para você aprender. E aí, desde muito cedo, a minha mãe, ela sustentava a nossa família com um salão de beleza. E aí, com 13 anos, eu comecei a trabalhar profissionalmente, né? Ela pagou os meus cursos e comecei já a trabalhar aos 13 anos. E aí, trabalhei em outros salões pequenos, ajudando, como manicure, como auxiliar. Trabalhei com a minha mãe. Com 16, 15 anos, eu comecei a trabalhar em Flora Rica, lá na rodoviária. Minha mãe tinha um salãozinho lá. E estava escrito assim, cabeleireiros. E ela montou lá um salãozinho pequeno e falava para mim, todo fim de semana você vai para lá. Eu odiava. E que ano foi isso? Ai, Deus do céu. 94. Não, porque eu morei em Flora Rica. Flora Rica meio que permeia sempre os nossos assuntos. Tá aqui. vendo? Tá vendo? É que toda vez que fala alguma coisa... Fala sítio, eu já lembro, né? Então... Ai, olha, a gente tem que ficar falando. E era muito assim... Depois a gente vai pegando gosto, mas como era um pouco forçado, minha mãe dizia, você tem que ser, você vai e tal. E aí, o Márcio, a gente namorava, tava começando a namorar, e ele me buscava. Eu ia de ônibus e ele me buscava. Às vezes ficava o dia inteirinho lá, cortava 2 cabelos. Um era fiado. Aí eu pensava, meu Deus, preciso cortar um cabelo para poder pagar pelo menos a coxinha do almoço. Uhum. Na volta, o dinheiro estava garantido, era o dele, ele ia me buscar. Tava tranquilo. Tava tranquilo. Aí depois, minha mãe fechou o salão lá. E continuei trabalhando com ela. Mas a renda era pouca ainda, sabe? Ela dizia, eu preciso arrumar um trabalho num outro salão. E aí ela tinha muita amizade com o Escurinho, aqui em Dracena. Eles faziam cursos juntos e ela falou, eu vou bater lá, eu vou pedir emprego para ele, se ele é meu amigo e tal. E aí ela veio para Dracena e falou com ele que precisava de um emprego. E ele disse, olha, eu gostaria de uma pessoa mais jovem. Você não conhece, você não tem, né, alguém e tal. A minha mãe disse, eu tenho minha filha, né? Sempre ela. E aí ele falou assim, gostaria de conversar com ela. Aí minha mãe me trouxe um dia e eu assim, tipo, será que vai dar certo? Porque ali era um dos melhores salões, né, de Dracena. Era um salão muito grande, tinha muita gente, Sim. Era o top de Dracena. E onde era na época? Do lado do Caiquerê. Então foi sempre foi ali, né? Foi ali há mais de 40 entendi. anos. O Escurinho ficou ali mais de 40 anos. E na época eu tinha 16 anos. E aí conversamos e ele falou, depois você... eu dou um jeito, eu vou comunicar com você. Deu o telefone do Márcio, o Márcio sempre presente. Deu o telefone dele, do lugar onde ele trabalhava. Aí, em um determinado dia, ele retornou pro Márcio e falou para ele, fala para ela que eu quero fazer um teste com ela. E aí, ele já correu, me avisou, e minha mãe já ficou super feliz. Tipo, ela não pôde, mas eu tava lá, Sim. né? Para ela me direcionar. E aí, eu fui fazer um teste numa sexta-feira, eu lembro disso. E nesse teste, assim, eu já trabalhei mais do que a outra moça que já estava ali há alguns dias, sabe? Já falei, opa, já gostei do negócio. Maravilha. Né? E eu fiquei lá, assim, tipo, 10 anos. Ele nunca falou se eu podia ficar. Mas eu fiquei, assim, 10 anos. Meu Deus, entendi. E aí foi... Mas, assim, esse tempo de 10 anos que eu fiquei lá, o início foi muito difícil, porque eu tinha 16 anos... a gente não tinha dinheiro para ficar pagando passagem. Porque você morava onde? Junquerópolis. Entendi. E aí, às vezes, minha mãe não tinha dinheiro. E eu lembro de uma situação que eu tinha que falar para ele que eu não tinha dinheiro para voltar no outro dia. Né? Eu só tinha dinheiro de vir para cheguei, agora não sei como que eu volto. Como é que eu vou embora? E foi justamente... Eu lembro que ele estava cortando um cabelo, ele usava o óculos meio assim, né? E daí eu falei assim, seu Escurinho... o senhor não pode me emprestar R$3,50? Na época, R$3,50 dava para ir e voltar, né? Você tinha que voltar no dia seguinte, né? Tinha que voltar no dia seguinte. Dura sem R$1. E ele entendeu, deu uma piscadinha para a moça que trabalhava no caixa e disse, passa o dinheiro para ela. Eu, ufa. E aí ela disse, o senhor quer que anota no caderno? Ele disse, não. Eu entendi, cara, ele me deu. Ele me deu os R$3,50. E isso foi muito importante, porque ele acreditou em mim. Mesmo que eu ainda era um pouco crua, né? Tava começando na profissão, mas ele enxergou em mim o potencial. Porque na época você já fazia corte, tudo? Na época eu já fazia cortes. Eu
fui gostando da profissão, mas ainda não tinha uma tesoura legal, não tinha um pente legal. Minha tesoura era de cabo de plástico, o meu pente faltava uns dentes. O secador da minha mãe não tinha o bocal, era tudo dela, né? Eu lembro que na primeira semana ele disse, antes de você ir embora, você deixa todos suas ferramentas que eu quero dar uma olhada. Eu falei, ferrou, agora ele vai me mandar embora. Porque a tesoura era de plástico, eles estava tudo certinho com eles, mas comigo ainda... eu ia ter que devolver para minha mãe, né? Mas ele entendeu e em determinado tempo, ele passou um vendedor e ele ainda me ajudou a comprar a primeira tesoura. Puta, que legal. E deu o cheque dele, falou, nossa, ela vai me pagar, né? Qualquer coisa, eu desconto dela no final de semana. E ele me ajudou a comprar a primeira tesoura, uma tesoura profissional, legal, com aço legal, sabe? E... Isso faz muita diferença, né? Quando a gente está começando, né? E tem uma pessoa que te incentiva e que te ajuda, que vê potencial. Né? Porque acreditar. Porque era um tiro no escuro para ele também. Por mais que ele via potencial, às vezes, em você... E muito jovem, né? Isso, todo mundo ali com já experiência. Será que vai ficar muito tempo, não? Para valer a pena, entre aspas, esse investimento, né? Sim. Tem que acreditar. E é muito bacana que eu falo assim que assim. Deus usou a vida dele, assim, para me ajudar muito, sabe? E nesse tempo, quando eu comecei a vir para Dracena... Né? Logo a gente casou e tal, era muita dificuldade, porque a gente tinha que vir para a rodoviária e vinha de bicicleta, né? Com a mochilinha nas costas e às vezes falava... Tinha dias que eu não cortava nenhum cabelo. Eu vinha e não cortava nenhum cabelo, trazia a marmita, ficava o dia inteiro ali esperando o cliente, mas eu não conhecia Dracena, o povo de Dracena não me conhecia, Sim. Eu era jovem, tinha gente muito mais experiente que eu. Então, muitas vezes eu dizia para ele, eu vou desistir. E ele dizia, não, você não vai desistir, não. Você vai... Tenta mais um pouco. Então, ter alguém do seu lado que diz, eu confio em você, vai dar certo, tenta mais um pouco. Vou me emprestar o dinheiro. De repente, tinha a sogra ali que ajudava com o dinheiro, emprestava, ele pegava Sim. um vale. Não, vamos comprar passagem por mais um tempo e você tenta mais um tempo. Então, ter ele do meu lado para me ajudar a ficar com as crianças nesses 10 anos, eu fiz muito curso, né? Então, ele ficava com as crianças, eu ia para São Paulo, ele me levava nas cidades, ficava no hotel e eu ia para os cursos. Foram 10 anos de muito curso, mas porque eu tinha alguém do meu lado, né? Ninguém apoio, sobe sozinho, né? Sim. Você tem que ter um apoio, você tem que ter um parceiro, uma parceria, porque às vezes a gente aparece, mas quem está atrás da gente segurando, empurrando, pode ir. Talvez é mais difícil para a pessoa, né? É tão importante quanto, né? É tão importante quanto, senão você não consegue, né? Nesse tempo que eu fiquei lá, eu estudei muito. Tive ajuda de muita gente, de muito cliente que dizia, não ficou muito bom, mas da próxima vez vamos lá, vamos ver se entendi. Tem cliente até hoje, assim, tá comigo há mais de 25 anos, falou, cara, aquela luz que você fez para mim a primeira vez, meu Deus. Mas agora ficou legal, você aprendeu em mim, eu tenho várias dessas, né? Nossa, aquele corte que você fez pro meu filho, nossa, mas tudo bem, eu confiei em você, agora tá legal. Mas que bom que não desacreditou, que continuou vindo, né? Não desistiu, não desistiu. E fiquei só um pouquinho mais perto. Aí. E fiquei ali com o escurinho esse tempo. E aí eu tinha, depois, cresce a vontade de crescer, né? Não, já estudei, agora eu preciso... Mas sua mãe não parou de atender? Não, minha mãe não parou. Continuou achando que, que legal, minha filha, ela é a minha maior fã, né? Nossa, que legal, minha filha. Nossa, você sabe quem é minha filha? Minha filha é isso. Antes de ser, né? Porque, não, você vai ser cabeleireiro. Então, antes de ser cabeleireiro, eu já era fã. Já falou, vai ser. Não, ela já viu lá na frente. E... Depois eu tive a vontade de sair dali e montar meu próprio negócio. E não tinha grana para isso, né? E eu montei uma sociedade com a sobrinha dele, que trabalhava lá também. Ficamos ali um tempo na frente do Palace Hotel. E foi muito legal, porque ali eu tive a noção do que é ter um salão. Porque você não tem responsabilidade total quando você está trabalhando com alguém, né? Ele que paga o aluguel. Até então você era empregada, você não era empreendedora, né? Ele que paga o aluguel, ele que paga a luz, eu chego, a energia tá no jeito, né? Mas aí, quando você entra para uma sociedade, peraí, eu tenho minha parte do aluguel, eu tenho que pagar a minha parte da energia, eu tenho que comprar produto, eu tenho que, né? Aí você já começa a crescer de uma outra forma, ter a profissão como dentro de uma outra visão. Ficamos ali juntos uns 4, 5 anos, aí separamos da sociedade, aí eu quis voar solo, né? Foi difícil para mim, logo quando eu terminei essa sociedade, porque a incerteza, será que agora vai dar certo? Será que sozinha eu vou voar?
Será que essas duas áreas é minha mesmo? Né? É o dobro da responsabilidade, né? Você tinha com quem dividir essas responsabilidades. Agora era por si só, né? Mas eu tinha o Márcio lá, né? Tava ali. Tinha o Márcio lá, meu parceiro, dizendo, não, vai dar certo, vai dar certo. E começamos, assim, do zero, praticamente, porque aí você divide tudo, aí você descobre que aquele tudo era pouco ainda. Entendi. Tem que comprar isso, comprar aquilo. E os produtos não eram meus, eram dos viajantes, eles deixavam lá, né, consignado para mim. Tinha a minha cadeira e o móvel que o Márcio fez ali, a bancadinha para mim, e o sofá eu comprei tudo fiado. Fui na Duma, o cara mais louco que eu falou, eu vendo. E vendeu para mim tudo fiado. Os vendedores também dos produtos, doido também, deixou aquele monte de produto para mim. Eu falo doido porque hoje em dia não é todo mundo que faz isso, né? Sim. E compramos o sofá, tudo. Nós compramos tudo fiado, a geladeirinha. Mas já é onde que você tá hoje? Não. Ah, tá. Desci ali um pouquinho para baixo do Palace Hotel. E as clientes juntaram, fizeram o café da manhã, uma trouxe um bolo, outra trouxe... Legal. Nossa, juntaram, minha sogra já fez... Na inauguração? Na inauguração, minha sogra fez muita coisa de comer, ela é extremamente exagerada, trouxe aquele monte de coisa, aí o medo de não vir ninguém, de repente um monte de gente, né? E Deus, ele fez uma coisa muito linda dali, sabe? A gente entender que para você crescer... Além de você ter uma base, tua família, as pessoas que estão do teu lado te fortalecendo, além de você buscar, além de você fazer a tua parte como profissional, de buscar técnica, de buscar saber como funciona o empreendedorismo, você tem que ter a sua base espiritual, sabe? E ali eu vi Deus fazendo a nossa vida. Ali eu vi dias assim que você fala, será que as pessoas vão me achar aqui? Porque aí você acha que ninguém está te vendo, né? Você saiu de um lugar e foi para outro, você acha que as pessoas não estão te vendo. E, de repente, assim, 2 anos, a nossa vida fez um boom, sabe? 2 anos, glória a Deus, paguei todo mundo. E aí, a gente já começou a ter uma outra visão. Ai, vamos comprar nosso salão, sabe? Isso partiu de uma cliente, ela disse, cara, por que você não compra uma casa para você? Eu falei, será? Compra, cara, você podia fazer Parece seu salão. A galera de fora acredita mais na gente do que a gente. E eu falei, cara, Deus tá usando essa mulher pra falar comigo. E aí, cheguei em casa e falei pro Márcio, vamos comprar um salão? Oi? Como? Comprar. E ele acreditou, sabe? Nossa, eu acho que nós temos potencial para isso. Vamos atrás, vamos correr atrás. E nós começamos a correr atrás, procurar uma casa, Às vezes acha uma casa, você fala, eu quero essa casa. Aí não dá certo. Eu chorava, eu queria tanto aquela casa. Porque ele cria dizia, expectativas, calma. né? E ele sempre, calma, Deus vai preparar uma casa melhor, E Deus preparou o salão que a gente tá hoje. Reformamos ele. De vez em quando pensava, meu Deus, será que nós vamos conseguir pagar essa casa? E graças a Deus, assim, as coisas fluíram, sabe? Como profissional, sempre ali fazendo mais cursos. Vários profissionais da cidade passaram por ali. Eu acho isso incrível, maravilhoso poder passar o conhecimento. Porque você dá curso também? Eu já dei curso também. Ah, tá. Eu já dei curso de cortes, alguns penteados, mas mais cortes, sabe? Ajudando as meninas. Pega assim na escova, faz assim... Põe jato frio, põe jato quente. Porque eu acho que o conhecimento é legal quando você consegue passar isso para outras pessoas. Não ficar só para você. Alguém te ensinou, né? Então, poxa, por que não passar isso para frente? Eu tive uma escola muito legal, que foi lá no Escurinho.